A filha do pai ausente não se permite viver a própria vida. Sempre que ela está diante de uma oportunidade, seja uma oportunidade adicional ou de viver um relacionamento amoroso saudável, ela se sabota. Ela faz movimentos inconscientes que fazem com que ela fique no mesmo lugar, permaneça estagnada ou retroaja, ou volte para o lugar de onde saiu. Olá, me chamo Rose Soares e no vídeo de hoje vou compartilhar com você um pouco mais desse movimento, trazendo claro a visão sistêmica, o olhar das constelações sistêmicas. Vem comigo, vou te levar com toda certeza um pouco de clareza. Então, o que acontece na prática? A primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui é que todos nós fazemos parte de um sistema familiar e o invisível, o que acontece no invisível é o que controla o visível, ou seja, o visível, o mundo material nos orienta, mas é o invisível quem conduz a nossa vida. Por que eu abro fazendo essa observação? Porque aqui nós vamos falar de movimentos inconscientes, ou seja, o que está no inconsciente é invisível. E o que acontece na prática, na nossa vida, dentro dos sistemas familiares, nós não estamos vendo. Se está no inconsciente, se está no inconsciente do sistema familiar, nós não estamos vendo. Mas os fiozinhos de energia que estão nos ligando a todos os membros da nossa família são invisíveis também. Não estamos vendo, mas nós estamos todos ligados ao nosso pai, à nossa mãe e a todos os membros da nossa família. Ou seja, o que está no nosso inconsciente, o que está no inconsciente coletivo, no inconsciente do nosso sistema familiar, conduz a nossa vida. Portanto, o visível, o material nos orienta, mas é o invisível que está no inconsciente e o que se movimenta por meio desses fiozinhos de energia que não podemos ver, está assim conduzindo a nossa vida. Ok? Certo. Vamos então à filha do pai ausente. Essa menina que teve o pai ausente quando criança, muito possivelmente, e é muito comum de visualizarmos esse movimento dentro das constelações, quando a gente abre um campo sistêmico, quando a gente abre uma constelação sistêmica, a gente vê claramente este movimento. Ou seja, o que está no inconsciente vem para o consciente, o que estava no invisível é mostrado diante de nós, por meio dos sentimentos, sensações que a própria pessoa constelada pode sentir. Okay? Então, essa menina, quando criança, teve o pai ausente. Ou seja, esse pai, talvez ela nem o tenha conhecido. Talvez ela tenha conhecido, mas não tenha convivido com ele. Então, estamos nesse primeiro momento falando de um pai ausente fisicamente e emocionalmente, ok? Então, veja bem, o que acontece? E aqui nós não estamos nem falando de casamento, estamos falando da figura de um pai e de uma mãe e de uma filha, certo? Então, esse pai foi ausente, né? Da criação dessa filha, da educação dessa filha, ele não estava. Essa mãe cuidou sozinha desta filha. E talvez essa mãe, por diversas vezes, até tenha falado algo do pai para a filha, reclamado, falado mal dele de alguma forma, pois existem muitas mágoas quando acontece esse tipo de movimento dentro de uma família. Então, o que acontece? Essa filha, que embora seja metade pai e metade mãe, ela toma as dores dessa mãe, ela fica aqui ao lado dessa mãe. E aquele movimento de simbiose que aconteceu entre mãe e filha continua acontecendo. Ou seja, quando ela estava no ventre da mamãe dela, ela entendia que ela e a mãe dela eram a mesma pessoa. E alguns meses depois do nosso nascimento, a gente continua tendo essa sensação de que nós e a nossa mãe somos um, ok? Então, o que aconteceu? Do 0 aos 7 aninhos é comum que essa filha fique com essa mãe, né? Depois dos 7 aninhos, a gente começa a caminhar em direção ao nosso pai para que ele nos apresente o mundo. Mas no caso da filha que teve o pai ausente, ela ficou o tempo todo aqui na esfera da mãe e ela ouviu tudo que a mãe tinha a dizer a respeito do pai dela. Ou seja, ela tomou conhecimento a respeito desse pai por meio do olhar da mãe dela. Ela enxergou, vamos assim dizer, esse pai por meio da visão da mãe. Ou seja, ela não enxergou o pai dela, mas ela enxergou o homem com quem a mãe dela se relacionou, ou casou, namorou, enfim. Porque é muito diferente a visão que a nossa mãe tem do nosso pai e a visão que nós temos do nosso pai, certo? Portanto, tudo que ela soube do pai dela, tudo que ela acha que conhece do pai dela, ela tomou conhecimento por meio
meio das histórias que a mãe contou para ela. E todo esse sentimento da mãe em relação ao pai dela, ela já sentiu quando ela estava no ventre da mãe dela, certo? Então, depois do nascimento, essa simbiose continuou, ou seja, essa questão, esse fato de ela acreditar que ela e a mãe dela são a mesma pessoa, se seguiu porque não teve a separação. Cortou o cordão umbilical na prática, mas o cordão umbilical energético não foi cortado. O fiozinho que liga essa filha a essa mãe, e vamos colocar aqui por meio do cordão umbilical, não foi cortado. Então, essa menina passou toda a infância dela na esfera dessa mãe, acreditando que ela e essa mãe eram a mesma pessoa, e isso se seguiu inconscientemente pela vida adulta. Então, quando essa filha fica aqui com o primeiro amor da vida dela, porque a nossa mãe é o nosso primeiro amor, ela aprendeu a se relacionar com todas as áreas da vida dela aqui, que a nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento, certo? Então, essa menina não teve a presença do masculino, não teve a mão firme do pai que a conduzisse para o mundo, ok? Então veja o que acontece. Dos inúmeros movimentos que acontecem na vida de uma filha que teve o pai ausente, aqui eu vou trazer um específico, que é o fato de essa menina crescer e ir para a vida adulta, se ver diante de oportunidades na vida adulta, como um relacionamento amoroso, um trabalho, uma mudança de cidade, por uma questão profissional, e inconscientemente essa menina agora, mulher, não se permitir seguir. Ela sempre faz movimentos inconscientes e volta para a esfera da mãe. Alguma coisa acontece. Eu já vi até de pessoas, mulheres maravilhosas, muito bem colocadas profissionalmente, comprarem o seu próprio apartamento e se divorciarem sem explicação e voltarem a morar com a mãe. Movimento inconsciente. Por que essa mulher faz isso? Porque ela está sendo conduzida por uma dinâmica oculta. Inconscientemente, ela diz para a mãe dela: mamãe, se você não pode ser feliz no amor, eu também não posso. Mamãe, se você não pode ter sucesso profissional, eu também não posso. Mamãe, se você não pode ter sucesso na sua vida financeira, ter prosperidade financeira, eu também não posso. Então, essa menina fica aqui neste mundo, que é um mundo limitado. A esfera da mãe é uma esfera limitada, porque a nossa mãe representa o nosso mundo interior. O pai é o mundo exterior. Bert Hellinger nos ensinava isso. Nos ensinou, que a esfera da mãe, ela é limitada. O pai é o mundo. É o pai que nos leva para o mundo, nos apresenta para o mundo, nos conduz para o mundo, porque o pai representa o mundo. A mãe é o nosso primeiro mundo, mas é o mundo interior, ok? Portanto, esse movimento é muito comum de acontecer na vida da filha que teve o pai ausente fisicamente e emocionalmente. Ela não conhece nada diferente desse mundo que era a mãe dela. E mais, ela toma essa dor dessa mãe, dos problemas que ela teve com esse pai, e ela refuta até esse pai, ela rejeita esse pai, porque ela não está olhando, como expliquei anteriormente, para esse pai como pai. Ela está vendo o marido, o namorado, o companheiro da mãe, porque ela conheceu esse pai a partir do olhar desta mãe. Por isso, a filha do pai ausente não se permite inconscientemente, é uma falta de permissão interna de viver a própria vida. Ela não se permite, ela não se autoriza a se mudar de cidade, a ter um relacionamento amoroso de sucesso e a ter sucesso profissional, financeiro, como dito, porque no inconsciente dela, ela é leal à dor desta mãe. E essas mães maravilhosas carregam essa dor desse relacionamento que no olhar dela fracassou para a vida inteira. E essa filha toma inconscientemente essa dor para carregar esse peso dessa mãe e fica casada com a mãe, entende? Então, não tem como uma pessoa que está casada com a mãe viver mesmo a própria vida. Por que, Rose, que ela fica casada com a mãe? Porque
o pai foi ausente. O lugar do pai ficou vago no sistema familiar. O sistema familiar se autorregula. É como o nosso corpo. Nosso corpo também é um sistema. Falta um rim. Quem fala pro outro rim que ele tem que trabalhar? Ele vai lá e trabalha, não é mesmo? Assim é dentro do sistema familiar. Faltou um membro, alguém vai assumir o lugar daquele membro. O sistema se autorregula, entende? Então essa filha fica casada com essa mãe porque ela assume o lugar do pai no sistema familiar. Uma loucura, mas é assim que acontece. Tem solução para essa mulher aqui, né? Agora mulher, mas dentro dela ela é uma criança, carregador dessa mãe? Claro que tem solução, maravilhosa. É óbvio que é perfeitamente possível sair deste lugar. É necessário que essa mulher caminhe em direção a essa mãe. São movimentos internos, não precisa ir até a mãe se isso não for possível, mas é necessário que essa mulher devolva para a mãe o que é da mãe e fique com ela somente com o que é dela, se permitindo viver a própria vida, porque até então ela não está vivendo a própria vida, porque ela está emaranhada ao destino da mãe, carregando as dores da mãe. Então, é necessário fazer esse movimento para desemaranhar, desentrelaçar esses nós. Sair da criança, né? Aí essa mulher se torna o pai e a mãe da própria criança interior. Devolver ao pai o lugar que é dele no sistema familiar. Devolver ao pai o lugar que é dele não é dizer que o pai volta a ser o marido, o parceiro ou companheiro da mãe. Não é isso. Devolver o lugar do pai no sistema familiar é devolver o lugar de pai no sistema familiar. Porque dentro do coração dessa mulher, o pai e a mãe precisam seguir juntos, porque ela é metade esse pai e metade essa mãe. Então ela faz esse movimento de devolver para essa mãe o que é dela, porque ela é grande, dá conta de carregar o próprio peso, fez as próprias escolhas, devolver o lugar do pai no sistema familiar, deixando com ele também o que é dele, dar um lugar para esse pai no coração, porque ela é metade esse pai, rejeitar esse pai é rejeitar metade de quem ela é. Então, deixa com o papai e com a mamãe o que é deles e sai do meio deles. Então, como eu gosto de dizer aqui, embora algumas pessoas ainda não tenham entendido isso, ela dá as costas para os pais. Ela dá as costas para os... Ela aprende a maternar a criança interior dela, porque todos nós temos uma criança interior que precisa ser maternada. A gente precisa se tornar o pai e a mãe da nossa criança interior. Aí, veja bem como fica a vida dela. Aqui, a vida dela flui, percebe? Ela não está mais emaranhada. Não tem mais nenhum fio amarrando ela ao destino da mãe. Não tem um pai excluído do sistema familiar. É assim que o fluxo da vida pode fluir. O fluxo do amor aqui estava interrompido. Uma desordem total, pertencimento, ordem ou hierarquia, tudo em desequilíbrio, desordem. A vida da mulher fica em desordem. Assim, a gente reordena as ordens do amor, cada um no seu lugar, tudo e todos fazem parte. Veja que coisa maravilhosa. Essa mulher passa a olhar para a própria vida. Aqui temos uma representação de todas as oportunidades da vida dela: amor, trabalho, dinheiro. Assim ela pode olhar para a própria vida. E ela para de olhar para trás, para de se auto-sabotar e sempre voltar para o mesmo lugar quando algo está dando certo na vida dela. Tem solução maravilhosa. E esse é o caminho de solução. Enquanto você permanecer olhando para sua mãe, tentando salvá-la, sentindo dó dela, sentindo pena pelo destino dela, você não vai viver a sua própria vida. Enquanto você olhar para o seu pai com os olhos da sua mãe, você não vai viver a sua vida, porque o seu pai é o seu pai. O homem, marido, companheiro, namorado que foi da sua mãe é apenas o homem com que ela se relacionou, não é o seu pai. Entende que a visão que a sua mãe tem do seu pai é diferente da visão que você precisa ter dele? É isso, maravilhosa. Aqui eu estou explicando muito rapidamente, pois dentro de uma constelação sistêmica, campos sistêmicos, movimentos são profundos. Entendeu? Fez sentido para você? Joga aí pro seu coração. Se precisar, assista esse vídeo de novo, que é para sua
alma sentir, despertar. E aí, se você ficar com dúvida, deixa comentário embaixo do vídeo que eu respondo. Se a dúvida for mais profunda, tem um link embaixo desse vídeo, entre em contato comigo, venha falar comigo. Eu posso te conduzir nessa jornada, mas eu posso te dizer uma coisa maravilhosa: para tudo nesta vida existe sim um caminho de solução, mas é preciso que a gente queira resolver e sair do emaranhado, entendeu? Eu encerro aqui o vídeo de hoje, desejando que o Criador te conceda clareza. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!